Estamos de volta com o terceiro e último bloco do RB Notícias. Nunca se case antes dos 30. Este é o resultado de uma pesquisa realizada em 5 anos. O trabalho também pretende enriquecer as páginas de uma enciclopédia sobre o casamento. Nunca se case antes dos 30 acabou virando um livro com texto agradável, conquistador e imparcial. Para explicar melhor esta tese, o RB Notícias recebe hoje o escritor Everton Anunciação. Everton, é um prazer te receber mais uma vez aqui no RB Notícias. 5 anos de pesquisa em campo? Em campo, porque quando você começa o processo de criação de livro, eu não gosto de ter o título. Eu gosto de primeiro ir descobrindo os dados e com isso depois eu ser convencido ou mudar minhas opiniões ou realmente dirigir para onde vai ser o destino da pesquisa. Agora, como é que você... Me conta aí essa história dessa pesquisa, que eu fiz até uma brincadeira, eu acho que você não entendeu, que eu falei, em campo 5 anos de pesquisa, mas brincadeiras à parte. Seguinte, como é que você chegou a esta conclusão, né? E pode dar esse conselho para as pessoas, para que elas não se casem antes dos 30? Como a pesquisa, eu já trabalho com os outros livros que eu já escrevi, voltado muito para as crianças. E minha preocupação maior no começo era o quê? Salvar a família. Certo. E preocupado com as crianças, que são, querendo ou não, a mais prejudicadas, afetadas, né? Numa relação. Numa separação. Porque, olhando a falência de um casamento, é o divórcio. Então, olhando para esse lado. Claro. E nisso eu via meus amigos todos passando por essas crises, esses momentos de ruptura. E comecei a pesquisar e vendo. E como eu viajava muito para a América Latina, pelo Brasil e por fora da Europa também, eu comecei a entender como que era o comportamento. Porque eu mesmo, no meu momento pessoal também de diversão, de conhecer meus amigos, ver também as mulheres, porque eu tenho bastante amigas ouvindo para lá e para cá. E eu comecei o foco. Olha, todo mundo quer ser feliz, mas o que ela se especializa para ser feliz? Tá? Porque, igual eu falo, quando você quer ir para cuidar da saúde, você vai para academia. Quando você quer ser inteligente, você vai para a escola. Quando você quer ficar rico, você trabalha muito. Mas quando você quer se preparar para o casamento, nossos pais não falam muitas coisas para a gente. Não falam. Então, eu tentei, primeiro, quando eu conversei com quase 450 casais no Brasil inteiro. 450 casais. E principalmente senhoras, daquela senhora desde 1906, que aquela bisavó que recebia um beijinho achava que estava grávida, até hoje as menininhas de adolescente, que isso é normal para elas, porque há um diálogo franco na escola, com os pais. Então, houve essa ruptura. Então, o casamento, primeiro esse livro, é uma viagem do casamento de 1800 até agora, falando todo o que é bom e o que é ruim em cada fase, mostrando realmente o que está acontecendo em nossas metrópoles. Agora, você pesquisou apenas no Brasil? Não. Envolve a Holanda, Paris, França, Inglaterra e basicamente na metrópoles. Tá? Nas grandes cidades? Nas grandes cidades. Então você na Holanda você pesquisou onde? Amsterdã. A única cidade? Na única cidade. Tá. Porque sempre foi nas capitais principais. Tá. Paris, na França, Londres, na Inglaterra. Certo. E aí fui para Argentina, Buenos Aires. Certo. Aí teve Lima, Peru, Estados Unidos, São Francisco e Nova York. Perfeito, 2 cidades. Exatamente, que são consideradas metrópoles, então realmente o nível intelectual dos casais e das pessoas são elevadíssimos. Agora, o que você perguntava para esses casais? Como é que foi esse questionário? Tá. Você elaborou um questionário? Tem um quantitativo e qualitativo. Tá? O quantitativo tem desde a mulher falando o que realmente era bom em cada época, o que é bom e o que é ruim, na parte quantitativa, tá? Tem a questão de que se ela casaria, talvez, tem perguntas do tipo desse, se ela casaria com a mesma pessoa, entendeu? Porque aí tem muitas entrevistas anônimas. Então vamos por partes. O que as mulheres responderam, o que era bom e o que hoje é ruim? Por exemplo, em 1906, se você pegar, por exemplo, em 1906, aquela senhora achava que o homem, ele tinha uma paciência, ele tinha um galanteio, ele sabia conquistar, ele sabia escrever, ele sabia se apresentar para uma mulher. Ele sabia conquistar uma mulher. Sabia conquistar. Aquela fase, ela reclama muito disso. Com elegância. Com elegância, com simpatia, É não aquela ansiedade, entendeu? Que hoje, às vezes, até um livro francês fala, hoje ninguém quer um amor líquido, ninguém quer um amor bruto, já quer um amor líquido. Hoje as pessoas não namoram, né? Exatamente. Eu já ouvi isso muito da boca de vários terapeutas, né? Que as pessoas não namoram, as pessoas vão para a cama.
diretamente. E nisso não há um tempo de transição para você conhecer. E com isso você perde a paciência, entre aspas, para ir ao tempo. As pessoas não namoram, as pessoas não se conhecem, não dão tempo ao tempo. Exato. Né? E por isso que muitas besteiras são cometidas. E isso é o perigoso de estar acontecendo. Já, se você pega essa mesma senhora que estava em 1906 e vai para 1950, legal, já teve a liberdade dela se expor, porque a mulher começou realmente em 1928, ter várias permissões mundialmente, desde inclusive ao voto, né? a voto, de não ser considerada a sua saúde, ela ter o prazer sexual, todas as outras variantes. Então o século do ano passado, sim, foi o das mulheres. Esse ainda vai continuar sendo delas. Tá, e o que é ruim? O que é ruim? O que era ruim? Tá, o que era ruim é que ela não tinha, por exemplo, ela não podia conversar nada. Uma mulher, por exemplo, em 1906, falasse com o pai sobre sexo, Nossa. nunca. Ela nem tinha permissão de orgasmo naquela época. Não. O homem tinha um orgasmo, a mulher não precisava ter isso. Então, assim, hoje... A mulher estava ali para servir ao homem. Exatamente. Hoje, o homem, se sente realizado, se proporcionar um orgasmo na mulher. Então, Everton, vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer o seguinte, para que a gente faça, para que eu possa fazer uma entrevista interessante com você. Sim. Já que você está falando das mulheres de 1906, Certo. vamos dividir o seguinte, mulheres de 1906, de 1956 e de 2006, o ano que nós estamos. Certo. Perfeito? Certo. 3 momentos, tá? Então, você já respondeu que era bom e que era ruim em 1906. Certo. Que era bom que as mulheres se sentiam conquistadas, né? Era um processo. Galanteadas, né? Eram tratadas com delicadeza, com reverência, com amor, não é? Exatamente. Com respeito. Exatamente. Né? Os homens tinham mais paciência, não eram tão ansiosos, não iam direto, né, ao assunto. Em 1956, a mulher participa um pouco mais desse processo e começa a ter direito ao orgasmo, Certo. a lidar mais de igual para igual com o homem. Exatamente. 2006, o que é bom e o que é ruim? Por exemplo, como a mulher ela evoluiu tanto no século, e esse século ainda vai continuar sendo dela, que ela está conquistando, só que é uma linha que é o quê? A mulher conquistou a agressividade e o homem está aprendendo a lidar com a sua sensibilidade. Que ele não podia demonstrar isso em 1906. Senão ele era tido como não podia existir. Uma bichona. Exatamente, não podia existir. Hoje, então, está tendo essa ruptura do homem poder mostrar sua sensibilidade e a mulher conquistando sua agressividade. Talvez aí esteja aí a grande solução para esse sentimento de perda que o homem está sentindo, né? Porque a verdade é a seguinte, eu não acho que o século XXI vai continuar sendo o século das mulheres. Eu acho que sempre agora as mulheres vão ter novas conquistas, né? Porque é a história milenar do mais forte. O homem sempre dominou, o mundo sempre foi machista, até hoje é. Certo. E as mulheres, até chegarem ao mesmo nível dos homens, em termos de direitos e obrigações, ainda vão conquistar muitas coisas. Né? E os homens não precisam ficar com esse sentimento de perda, que estão perdendo terreno. Não, comecem também a pesquisar esse lado feminino, que durante séculos ficou esquecido. Mas o perigo disso tudo também é o quê? É que se você pega uma mulher, às vezes, em Nova York ou Londres, no nível que tem lá, ou em algumas cidades, por exemplo, São Paulo, algumas mulheres estão se transformando no homem do tempo moderno. Ou seja, essa mulher, ela está agindo como homem. Você vê em Nova York, Londres... Mas aí é uma deformação dela. Tem mais ocorrências, às vezes, na noite, de mulheres do que de homem. Não, mas aí são pessoas que estão perdidas, assim como homens também. Assim como nós estivemos perdidos durante a Revolução Sexual. Também. Não. É achar um ponto de equilíbrio. Se fazia sexo e se drogava em tudo quanto é lugar. Num banco da praça, então, era o melhor lugar do mundo. Né? As pessoas tomavam ácido, né? Fumavam maconha no banco da praça, na frente de pessoas, né? De senhores, de senhoras, né? Já de idade, sem o menor respeito, achando que aquilo tinha que ser liberado. Né? Trepavam, né? Porque trepavam, não faziam mal. Trepavam, né? Ao ar livre e tal. Quer dizer, estávamos todos perdidos. Foi necessário isso? Foi. Né? Para conquistar essa liberdade sexual. Agora, exageros, né, e abusos foram cometidos. E achar o ponto de equilíbrio é muito complicado. E isso fez a mulher ficar perdida até hoje, até hoje, né? Ela agora que começa a lidar melhor com essa liberdade sexual e ela também ainda está procurando qual é o lugar dela nessa sociedade. O homem também está perdido. Só que num relacionamento hoje nas grandes cidades, você vê muita gente reclamando que não encontra o homem ideal, homem reclamando que não acha a mulher ideal, só que na verdade esse homem... Uma palavra que resume muito desse livro, mas não tudo, porque ainda tem muita coisa que realmente conquista o leitor, mas uma palavra assim, resume, é muito medo.
assim, que é o quê? O homem com medo de ser aquele romântico de 1906, porque a mulher também, algumas mulheres não gostam disso, elas não querem um homem romântico, ela quer um homem romântico, mas também tem vários cenários aqui possíveis. Tem cenários que estão acontecendo na nossa cidade, que é tipo um homem de uma noite só, tem esse perfil da nova balzaquiana, que para mim não é mais de 30, é de 40 anos, que mudou. Então, são vários cenários que eu estou analisando a história adaptada para o dia de hoje. E essa mulher também, ela às vezes ela não quer, o cara também ela quer um homem inteligente, mas quer um homem sensível também, mas também ela quer um homem bruto, aquele homem que é o lado biológico, que eu também entrevistei biólogos, que às vezes na noite funciona um pouco da biologia. Ela quer a força do macho. Ela quer a força do macho. Então, exatamente, ela não espera aquele cara assim, às vezes, e até aquela história, conversa pouco, age mais. Mas também não tem. É claro que você está dando alguns exemplos. Exemplos que são vários. Agora, o que eu percebo é o seguinte: existem homens de todos os tipos e mulheres de todos os tipos. Tem mulher que gosta, por exemplo, de casar até como homossexual. Tudo bem. Não é verdade? Tudo bem. Eu conheço mulheres que são casadas como homossexuais. Concordo, mas o que E que adoram, né? Como tem homens que casam também com lésbicas, né? Hoje, por exemplo, está muito comum, por exemplo, a bissexualidade, né? E sendo assumida. E aí, para ilustrar, né? Como você mesmo sabe, tem homens que gostam de uma mulher mais agressiva, uma mulher que tem uma postura mais forte, né? Tem homens que gostam daquela patricinha, tem homens que gostam daquela mulher boboquinha, né? Meiguinha, toda do século, do início do século, de 1906, né? Exatamente. E tem mulheres que gostam de homens com mais, né, uma postura de mais macho, outros que gostam de uma postura mais, né, mais light. Quer dizer, eu acho que tem que conversar. Não, mas aí que tá. Eu não critico nenhum tipo de relação. Nem eu. O que eu falo, o que eu questiono no livro, se vocês dois estão acordados, conversaram, chegaram a um acordo, ótimo. Porque em São Francisco, quando eu estava estudando lá e pesquisei lá também, São Francisco é um reduto do GLS. Exatamente, né? do mundo Gays, inteiro. lésbicas exatamente. Então, no contato que eu tive lá, nos tribunais de lá, eles também estão na mesma situação que os heterossexuais. Eles estão separando, e pior, eles adotam crianças, e as crianças também estão ficando também à deriva também, às vezes, igual um casal hétero. Agora, o que você identificou, o Everton, apesar de todos esses avanços da sociedade, você percebeu o seguinte: os homens e as mulheres ainda têm medo de estabelecer, né, de conversar, de colocar para fora a verdade, aquela verdade do que eles realmente desejam no casamento? Tem uma situação muito... Porque o que acontece muito em pesquisa que eu concluí, e eu ando conversando muito com isso, porque até agora nenhum casal... Porque às vezes quando as pessoas veem o título do livro, nenhum casal me diz que eu estou errado no título. Não, mas eu também. Então, o que isso aí eu acho que, por exemplo, casar antes dos 30 realmente só se for assim uma mensagem divina. Exatamente. Porque às vezes rola, né? Por exemplo, você pode, porque você não pode casar com a sua primeira namorada. Né? Ou então você está com 25, 26 anos, você encontra aquela mulher que você... Parece que vem uma mensagem divina, é essa. Mas esse momento... Né? Essa pessoa é definitiva. Mas tem uma pesquisa que eu coloquei no meu livro, que são o quê? São casais que realmente se amaram de forma linda, na faixa até os 20, 24 anos, se separaram porque teve um momento de ruptura, uma briga tão grande, separaram, depois dos 35, aí passou 10, 15 anos, casaram com outras pessoas, voltaram a se encontrar, aí sim estão vivendo felizes. E aí retornaram. Por quê? Porque a maturidade está no ponto ideal. Mas talvez, aí eu concordo com você, por exemplo, talvez os jovens, muitos jovens, eu acho que a grande maioria, 99,9%, não percebe o seguinte, que coisa nós que somos mais maduros já percebemos. O casamento, né, é uma troca de experiências, né, o tempo todo, que não vai ser interrompida nunca. Certo. Né? O que você tem que fazer é aceitar, né, que a sua mulher precisa também viver, né, você trocar essas experiências com ela, e os dois caminharem juntos, né, irem amadurecendo juntos. Só que existe tem uma cultura que é exatamente, tem muitos homens machistas que ele tem medo de incentivar a mulher a crescer. Tem medo de perder a mulher? Exatamente. Né? E na verdade, é você dando liberdade, talvez ela volte para você com mais conhecimento para a relação crescer. Não. E também o próprio homem... Isso é uma imaturidade, não é? Mas exatamente. Mas aí por isso... Aí, por exemplo, o homem que é machão, esse machista, na realidade ele é um grande imaturo. Mas é que tá, por isso que eu tô... Porque esses dados, na verdade, a conclusão toda, porque
esse número 30, ele poderia ter sido menor. Mas ele não é menor por quê? Porque com os dados oficiais que eu peguei do IBGE, Junta de Conciliação, OAB, Delegacia da Mulher, a maiores índices de ocorrência contra a mulher e os casamentos oficiais, separações no Brasil, exatamente acontece numa linha de crescimento. Todos os casamentos são muito novos. Aí chega exatamente nos 30 anos, começa a cair a separação. Então, verdade. esse número 30, ele não é à toa. Aliás, e você notou o seguinte, aliás, deixa eu falar aqui, você entrevistou aqui pessoas, além desses 450 casais, Certo. né? Você entrevistou a Fernanda Lima, Certo. né, do InfoMoney, né, Exatamente. que é um site... É o principal site de finanças, e ela fez um artigo especial exatamente para ensinar casais a lidar com finanças. Perfeito. Tá. Você entrevistou o Frei Jesus, que é da Paróquia Santo Ivo, em São Paulo, né? Exatamente. A doutora Maria Elisa Munhol, da Comissão da Mulher da UAB de São Paulo, Certo. o psicoterapeuta Fernando Carriello, o sexólogo Charles Reutenberg, Rubens Ranum, né, de pesquisas avançadas. Exatamente. Esse Rubens Ranum é psicólogo? Não, ele é o H2R, uma das principais empresas que fazem pesquisas de mercado e de tendências para as principais emissoras de TV no Brasil. Certo. E é muito reconhecido por isso. Doutora Olivia von der Weide, antropóloga da UFRJ. Que especializada o foco dela na universidade é o casamento e as relações humanas. E ela fez um artigo maravilhoso sobre o porquê acontece a infidelidade feminina. Perfeito. Doutor Moacir Costa, do Projeto Amar Bem. Que é exatamente porque muitos casais casam sem saber o que é sexo. Aham. Isso é verdade, a teoria do sexo. E tem a Sônia Alves, que é do censo GLS. Ela é responsável pelo primeiro censo GLS realizado no Brasil. Perfeito. Essas pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né, especialistas, vamos dizer assim, em relacionamentos. E fora os anônimos que se entrevistaram e não quiseram se identificar. O que você tirou de cada um desses, de cada uma dessas pessoas, da Fernanda Lima? O que a Fernanda Lima te passou de mais importante? Que a principal é aquilo que você falou. Muita gente, os casais casam só acreditando naquele amor. Porque exatamente no livro é o que eu falo numa das frases. Eu prefiro deixar para os autores e diretores de novela o lado romântico. Eu estou mostrando o lado real. Eu deixo ficção para os outros. Eu estou falando do lado real do casamento. Do que acontece no dia a dia, em 4 paredes. Isso envolve o quê? A Fernanda Lima, ela recebe e-mails diários do Brasil inteiro, que é do UOL, exatamente questionando, falando por que ela não dá, a esposa não dá certo com o marido e o marido não dá certo com a mulher por causa desse debate financeiro, que eles não conversam. E eles não conversaram nem antes nem depois. E dinheiro é uma coisa que afeta qualquer pessoa. Muitos casais acabam por causa disso. Falta de dinheiro. Dinheiro soluciona muita coisa. E a falta de dinheiro, né, prejudica muita coisa. E é aquela história. E é uma coisa comum hoje, infelizmente, na nossa sociedade, né? As pessoas não estão conseguindo sobreviver num país como o nosso, porque é um país que não tem oportunidade, não dá oportunidade. E quando você fala em dinheiro, talvez entra até numa questão do casal, ele entrar num planejamento tão separar o lado do amor e naquele dia, vamos conversar sobre dinheiro, que é o quê? Vamos separar, olha, quantos filhos a gente quer ter? A gente vai ter dinheiro para isso, para ter filhos? Qual um planejamento? Ou seja, muita gente usar o talento da vida pessoal também no casamento. Não. Tá? Eu acho que o amor dá para conciliar. Porque tem casais que eu entrevistei vários, que casaram tão apaixonadamente, mas de um ano estavam separando. Isso é horrível. E por causa de dinheiro? E por causa de dinheiro. Isso é horrível. Porque simplesmente eles falavam assim, bola, ele não gostava de pagar minha conta depois, pagava antes, mas depois não pagava nada para mim. Conta conjunta, sabe? Coisa horrível, né? E assim, ela teve a decepção Agora, dela. é uma coisa muito louca, porque nós conhecemos, todo mundo conhece, tem casais que são extremamente mesquinhos, né? É um negócio, assim, uma pãoduragem, né? E com eles mesmo, porque na verdade eles esquecem que... Não, você sai para almoçar e em vez de chegar, quanto deu a conta aí? Deu tanto, tal. É uma parceria, pensar não, junto. Cada um, não, eu comi isso, você não comeu aquilo, eu bebi isso. É um negócio de maluco. Vai sair do mesmo orçamento, né? Exato. O orçamento é um só. Porque antigamente, 1900, o pessoal imaginava aquele casal unindo 2 metades. Não, agora são 2 inteiros. É uma mulher que está vindo plena e um homem também. E a sua entrevista com o Frei Jesus, da Paróquia Santo Ivo? O que ele te passou de mais importante? O Frei Ivo é assim, ele é o principal... Frei Ivo ou Frei Jesus? Frei Jesus, perdão. Frei Jesus. Ele é o principal, ele está ali, quando você vai casar, podia ter várias igrejas, eu estou consultado, mas eu quis a católica, que é exatamente uma linha muito utilizada no Brasil, que é o país mais católico do mundo, um dos mais, né? Um dos mais. E nisso, ele é uma pessoa que, com certeza, ele fica triste quando um casamento dele acaba. Não. Então
E ele fala que exatamente é a falta de diálogo. Ele ressaltou num artigo muito fantástico. São dicas exatamente, porque o pessoal faz aquele juramento, né, no altar, e no dia a dia eles esquecem de reviver, a conversar, de dialogar, e não fugir e deixar para conversar amanhã. Conversa, De, resolve. de perpetuar aquele compromisso, Perpetuar né? aquele compromisso. E não entrar, achar que todo mundo faz, eu vou fazer também. Porque depois que passa aquela paixão, que são os 2 primeiros anos, 3 anos, que há uma tese para isso, a partir daí é o amor, ou a parceria que vai ficar. E essa parceria muita gente não está preparada para isso. E a doutora Maria Elisa Munhol, da Comissão da Mulher da OAB de São Paulo? Ela foi a pessoa que mais me chocou, porque quando eu cheguei lá na OAB, ela é a pessoa número 1 em São Paulo que é responsável para catalogar e ser responsável por toda a violência que acontece contra as mulheres e as crianças em casais. E a violência contra a mulher ainda é muito Você vê as comum, fotos que ela né? me mostra, é assustador. Você sai de lá assim pensando como é que pode. E isso não acontece só em classe média, alta. E fora isso, porque são as Não mulheres... escolhe classe social, Não né? classe, exatamente. O livro é para qualquer classe. E o que mais me assusta é que isso é um percentual pouco dos casais da mulher que vai falar. Outras ficam em casa. Ela não tem coragem de ir lá se expor na delegacia ou para as amigas e vai acumulando. Então isso é para mostrar que tem todos os dados da Delegacia da Mulher de Brasília, de São Paulo, perdão, que mostra quais são os tipos. E a maioria acontece onde? Na imaturidade abaixo dos 30. Que são jovens que não estavam preparados nem para... São violentos, mas acontece também acima dos 30. Mas eu estou falando sempre a estatística maior abaixo dos 30. O Fernando Carrello, que é psicoterapeuta, o que ele passou para você? Ele fez um capítulo chamado Casamento no Divã. Ele trabalha já há 20 anos com isso, atendendo casais. Ele é terapeuta de casais. Exatamente. E solteiros também, e mulheres que questionam, por que eu não casei ainda? Por causa dessa relação, por causa daquilo. Exatamente, ele colocou aí toda a experiência dele. Olha, e é assim, não é uma experiência, faça isso que vai dar certo. Ele dá, na verdade, ele fala, ele complementa tudo que você nunca conversou com seu pai, com sua mãe. São coisas que a gente nunca conversa. É verdade. Que é a teoria do casamento. Aliás, se nós ouvíssemos, né, 10% do que nossos pais querem nos dizer, exatamente. talvez não teríamos feito tanta bobagem. Né? Talvez não fizéssemos tanta bobagem. Exatamente. O Charles Reutenberg, ele tem esse site também sobre sexologia? Que é isso? Não. Ele é o presidente da Associação Brasileira de Sexologia. Perfeito. É um dos principais palestrantes do Brasil no ramo. Que estava, na época, eu estava conversando até com ele, ou com a Marta Suplicy. A Marta Suplicy, a agenda estava muito complicada, então foi o sexólogo que também Mas é muito Suplicy deu uma pirada aí, né? Então, foi com ele. E ele é uma pessoa que fez um trabalho maravilhoso. É impressionante como é que argentino afeta a vida do brasileiro, né? Pedro. Aí, perdão. Nessa entrevista, nesse artigo que ele escreveu, ele também, são vários anos de experiência, porque todo mundo, em 1906, um casal, as pessoas morriam com 33 anos. Hoje as pessoas morrem com 70 anos. Por isso que eles casavam com 15 anos, aquela história. Então agora, a gente ganhou 70 anos de longevidade em média, só que a gente não reservou nenhuma década pra gente. Por isso que esse livro se chama Nunca se Case Antes dos 30, versão Metrópole, uma década para você. Porque até os 20 anos você é dos pais. Depois que você casa, você não teve tempo para você. Essa é uma das propostas. E o sexólogo, exatamente... A proposta é exatamente essa, dos 20 aos 30... Reserva para você. Reserva para você, né? Que é exatamente o último capítulo, diz o quê? O que fazer então antes dos 30? Que aí exatamente tem as dimensões que é focado. E o sexólogo, como também tem várias pessoas importantes que participaram, que é um dos principais professores de fitness do Brasil, que é exatamente para você cuidar do seu corpo, da sua saúde, para chegar aos 60 anos, você ter uma vida sexual saudável, ativa. Mente e corpo são. Exatamente, né? É isso. Rubens Ranum. Ele participou de um programa fantástico em várias emissoras, exatamente auxiliando casais na área financeira. Tá? Então, assim, o capítulo dele, complemento da Fernanda Lima do Wall Money, que é a parte de finanças e como manter o casal no longo prazo, usando a parte financeira. Bem, nós temos também aqui a doutora Olivia von der Weide, que é antropóloga da UFRJ. Deve ter sido o que ela te passou de interessante? Ela estuda o casamento e as relações humanas há muito tempo. E uma das coisas que ela fez o doutorado dela, tudo, foi o quê? Por que a infidelidade feminina? E, o homem saiu daquela situação, 1900 e pouco,
ele não precisava da satisfação, ele podia ter várias mulheres. Inclusive, era muitas vezes cobrado por algumas sociedades. Né? As garçonnières dele espalhadas na mesma cidade. Só que agora ele sai de uma situação que ele tem obrigação, mesmo que tenha várias amantes, proporcionar prazer para elas, mesmo ele não dando conta, mas mesmo assim tem o outro lado, que é o quê? A mulher também, ela sai de uma situação que ela também está traindo. E lá, então, ela diz na pesquisa dela, que ela tem os dados da pesquisa dela, por que ela trai. Quais são os motivos por que ela trai? E aí sim, ou seja, esse livro não é só para as mulheres, é para o homem também aprender o que está acontecendo. Ou ele se protege para essa nova mulher, como também a mulher tem que se preparar para esse novo homem mais sensibilizado, senão eles estão condenados a viver com medo um do outro. É verdade. Ou seja, antes que ele ataque, eu ataco antes. E é uma coisa que tem que ser conversada, estabelecida, né? Porque uma coisa é a traição. Né? Mas tem que... A infidelidade e a traição são coisas que ferem. Né? Agora, muitos casais optam, né, por cada um ter suas histórias, aceitam, né? Tem casais que aceitam. Casos, eu entrevistei casos que agora casais precisa ser revelado. É revelado. A questão é que às vezes o homem sabe, mas a mulher não. Essa é a diferença. É aí que vem a infidelidade, a traição, né? Que é a quebra de contrato. Doutor Moacir Costa, do Projeto Amar Bem. Ele está fazendo um projeto maravilhoso em São Paulo. É um site que está divulgado em todo o estado de São Paulo e nas escolas de São Paulo. Quero que se expanda para todo o Brasil, que exatamente está ensinando as pessoas o que é sexo. E o que é amar. Amar é perigoso, porque às vezes muita gente faz sexo sem amar. Mas é o ideal você ter um à base do outro. Claro. Entendeu? Eu acho que porque às vezes se você não tiver essa teoria do sexo, que é ele que está ensinando, de uma forma, por público, foco para cada público, então ele está ensinando. Porque às vezes a família não teve a teoria, só teve a prática. E aí sim, e também tem vergonha de falar com os filhos. Então ele está complementando isso nas escolas. Legal isso, hein? E tem um capítulo voltado só ao dicionário do sexo, que ele me ajudou pro livro. Por último, Everton, Sônia Alves, desse censo GLS. Né? O que você conseguiu da Sônia Alves? Você tem tem um capítulo chamado Caminhos Alternativos do livro. Será que o homossexualismo é um caminho alternativo para a felicidade? Porque existe o homossexual, tem o pseudo-homossexual, tem várias classificações. E eles também estão na mesma situação que a gente. Você sabe que uma vez, só para ilustrar isso que você está falando, que você falou assim, às vezes o homossexualismo, né? Será que isso é a saída? Certa vez eu estava conversando com uma amiga minha que é terapeuta, ela já é uma mulher bastante experiente, tanto profissionalmente quanto de vida, 70 anos de idade, e que curiosamente nós estávamos falando sobre homossexualismo. Ela me falou assim, olha Pedro, que coisa interessante. Eu curiosamente estou atendendo 3 homossexuais, sendo que 2 deles, um está em dúvida se realmente vai se tornar ou não homossexual. E 2 deles são homens já que já estão com 60 anos, que hoje estão constatando o seguinte: eu optei equivocadamente pelo homossexualismo. Estavam infelizes, mas não tinham como retornar porque construíram uma vida inteira como homossexuais. Que coisa louca isso, isso, né? Exatamente que eu coloco no livro. Se for hétero ou homo, eu não questiono, eu questiono a felicidade. Se você está realizado, se você é aquela pessoa que está do seu lado, ela te realiza. Se não te realizar, você tem que conversar, você tem que buscar aquele diálogo, conversar, ou não falar assim, olha... Buscar aquilo que te satisfaz, né? Exatamente, a autenticidade da relação. E nesse censo, ela fez essa primeira pesquisa com esses dados que você falou. Exatamente, no Brasil inteiro, é o primeiro censo GLS, e eles estão na mesma situação que os héteros. Eles também perdidos, também estão perdidos. Tá certo. Everton, olha, foi um prazer enorme te receber aqui no RB Notícias. Parabéns. Agradeço. Foi um prazer. Pelo livro, né? Eu acho que vai ser de grande valia para toda a sociedade. Com certeza. Agora, antes de nós encerrarmos, eu gostaria que você desse o site para as pessoas que queiram, né, entrar em contato com o escritor Everton Anunciação e também adquirir, né, o livro Nunca Se Case Antes dos 30. O lançamento oficial do livro acontece dia 19 de janeiro, lá no Chacras, em São Paulo, nos Jardins. E em março será aqui em Brasília, no Carpe Diem. Mas no site www.everton.com.br já tem toda a informação, você pode já receber as informações, reservar o seu livro com dedicatória. E é um livro assim que é para casais que já estão casados há muito tempo, aqueles que estão na fase de namoro ainda. Ou seja, o meu foco é o quê? Não é acabar com o casamento, é perpetuar a família e salvar essas crianças, porque exatamente é o que eu quero. Tá certo, Everton. Olha, parabéns mais uma vez pelo lançamento do livro e muitíssimo obrigado pela entrevista. Obrigado, Pedro. O RBI Notícias de hoje está terminando. Lembrando que o nosso endereço eletrônico é rbicanal17@uol.com.br. Até o próximo.